Jubilu, o conhecido como Taika Waititi da educação, do Flow, foi lá no Flow falar uma parada que ele disse que acha que vai ser odiado pelos professores por uma coisa que ele disse, hein? Bora ver. Eu acho assim, ó. Não acho não, tenho certeza. Eu acho que a educação, ela gira em torno do professor, né? Hoje o grande problema do Brasil são dois, né, da educação. Bom, diria três, né? Mas a gente tem essa questão da má formação realmente do nosso professor, né? A formação do professor é ruim mesmo. Então, obviamente que isso, como a gente falou, se transfere para a sala de aula. A gente tem questão de gestão mesmo. Mas aí, eu tenho uma dúvida aqui, um questionamento. A formação do professor no Brasil é ruim por si só? Ou ela é ruim porque a educação no Brasil, graças a inclusive a iniciativas como a do PT, com o lance das faculdades particulares, ela se tornou tão utilitária no sentido de, olha, com nível superior você vai ganhar mais, então põe as pessoas no curso superior e aí a qualidade desse curso acaba não sendo tão boa, porque afinal de contas as faculdades à distância têm suas limitações. Será que não é também por isso? Direção. A maior parte dos diretores são indicados, né? Fora que, mesmo não falando das faculdades particulares, as faculdades públicas muitas vezes têm cursos que eles desconhecem, eles ignoram a realidade do trabalhador brasileiro, que é, esse cara não pode estudar durante o dia, simples assim. Então quais são os cursos que a gente tem à noite muitas vezes? Não são realmente diretores, é vereador, é político, enfim. Às vezes o cara não sabe gerir a escola. E até a questão política mesmo. A gente tem vários exemplos no Brasil hoje de programas que estavam dando certo e quando outro grupo político assume, destrói aquele programa educacional. Enfim. Por que será? Mas é certo hoje que, cara, um professor bem formado, ele faz total diferença na aprendizagem do aluno. Não existe nada hoje mais importante para a aprendizagem do aluno do que o professor bem formado. Com suas estratégias, cada um com as suas técnicas. Eu estava lendo um trabalho, era numa escola estadual também. E, cara, o ensino noturno, aquele das 7 até 11 da noite. Eu já dei aula no EJA. Eu comecei nesse. Maravilhoso. Eu amei. Eu também, cara. Os caras precisam daquela porra, né? Uma vibe diferente. Se tu é brother né? dos caras, cara, eles te respeitam muito, assim. Né? A comunidade, a galera toda ali, te respeitam muito, assim. Mas eles trouxeram... Era uma escola, obviamente, onde os professores estavam lá desmotivados, enfim, os alunos não ficavam, saíam da aula, enfim. E levaram uma professora super talentosa, de cursinho, para dar aula nessa escola. E foi um sucesso. Ah, isso acontece muito. Eu tive a experiência tava acho que na 7ª ou 8ª série. E eu tive uma experiência de uma aula gratuita no cursinho bom da cidade na época. E eu fiquei chocado, cara. Chocado. A diferença da aula que os caras davam, eu fiquei, caralho. Mas claro, né, gente? Isso não é a troco de nada, né? A vida do professor que tem que... Olha só, o professor tem que montar uma aula, né? Aí ele tem que dar essa aula. Aí ele tem que produzir material para os alunos. Aí ele tem que corrigir esse material dos alunos. Isso de trocentas turmas e ganhando um salário muitas vezes ruim, que muitas vezes atrasa. Ou seja, é complicado. É como se diz, né? É literalmente projeta esse rolê, né? Ou seja, todos aqueles alunos que eram taxados como, eles são desinteressados. Porque o professor... Tem muito professor que gosta de jogar a culpa pro aluno. Ou pra família, né? A culpa é a família, não tem estrutura, então ele não tem como aprender. E isso geralmente é pra comunidade mais pobre do Brasil, né? Tipo, é pobre, a família é problemática, esse cara não tem como aprender. Não, cara, ele tem sim. Mas depende do professor. O professor tem essa capacidade de fazer esse cara aprender. Mas... Olha aí, ó, o professor só é pago pelo tempo em sala de aula, sendo que às vezes é o menor dos tempos. Exatamente. Eu tive a chance de ser professor por um tempo, tá? Eu fui professor de menor aprendiz. E foi ali que eu falei, isso aqui é intancável. Porque o trabalho que eu tinha fora da sala de aula, para poder programar aquela aula, era 3 vezes maior. E essa hora não era paga, pô. Muitas vezes transfere a responsabilidade para outro lugar que não seja ele. Então, se a gente tivesse professores mais bem formados, né? Óbvio... deixando o tempo para ele preparar a aula, para ele estudar, para ele se formar, enfim, para ele fazer uma faculdade legal, ou cursos de especialização, enfim. Cara, certamente a gente mudaria muito a educação no Brasil. Então, o professor é fundamental. A gente tem professor ruim que ele nem sabe que ele é ruim, Ele né? nem sabe que ele é ruim. E aí ele fica culpando os alunos, enfim. Ó, eu tive um professor de matemática na 6ª série, que, cara, assim, a gente literalmente passou 2 bimestres com ele mais ou menos no mesmo assunto da aula. E aí, quando eu tive essa aula grátis, foi uma semana de aula grátis nessa escola... /cursinho particular, a professora de matemática, em uma aula, ela me fez compreender aquela aula, aquele mesmo assunto que esse professor estava dando há 2 bimestres, que eu não compreendia. E eu não sou
uma pessoa fora de matemática, tá? Eu sou uma pessoa completamente normal, abaixo do normal em matemática. E, cara, eu lembro quando eu compreendi aquilo em uma aula, eu fiquei assim, caralho, eu não sou burro. Caralho, eu não sou burro, eu sei, eu consigo aprender esse troço. Então foi chocante pra mim. Mas é isso, de repente o profissional... Porque, né, a gente tá falando de profissionais. Você vai ter profissionais melhores do que outro, obviamente, mas às vezes o profissional é ruim e ele nem sabe, né? Fica. E a gente não tem... E quando a gente tenta implementar isso... Não, a gente não eu, mas quando você lê estudos de tentar implementar isso nas escolas... Tipo, vamos começar a ver se os alunos realmente estão aprendendo, vamos fazer testes, vamos medir, vamos dar aula de reforço, enfim. Cara, a maioria vai ter que sair da zona de conforto e eles são contra. E aí entra sindicato, e aí faz greve, e aí você não consegue tocar o negócio. Entendeu? Porque o cara vai ter que se mexer, sair da zona de conforto. Tem muito professor, qualquer ser humano gosta de ficar na zona de conforto. Só que, cara, você está trabalhando com a educação e, cara, é meio clichê o que eu vou falar, mas é o futuro do país. Hoje a gente vê que educação e crescimento econômico estão diretamente ligados. Se você não tem uma boa base de pessoas intelectualmente desenvolvidas, cara, você não tem como. Tem empresa que quer vir pro Brasil, não vem porque o trabalhador brasileiro tem má formação. Eu não concordo muito com isso não, tá? Não concordo com isso não. Me fala uma empresa que fala assim, não vou pro Brasil porque a formação do profissional é baixa. Me fala uma. Porque o que eu vejo não vou pro Brasil porque eles têm direito trabalhista, tá? E é isso que os caras não querem. Agora, sobre a formação, esse lance do professor ter que se mexer... Cara, mas de novo, quando você tá pensando nisso no sentido estratégico, é o governo que deveria mostrar claramente plano de carreira pro profissional, pô. Não tem o que fazer. Sabe? Se você pega uma massa de trabalhadores, tá ganhando mal, e aí você não tem um plano de carreira, se a gente chegar a esse indicador aqui, e que indicador é esse, de repente? Eu tô falando aqui de orelhada de fora. Se você não chegar a esse indicador, se a gente chegar, na verdade, a esse indicador aqui, que é alunos com essa margem de notas aqui, passando nos vestibulares ou coisa do tipo, a gente tem um plano de carreira que melhora você nisso e naquilo, tá? Eu acho que são esses debates sobre educação que tem que haver. Só que esses debates, eles precisam de um fator que, de novo, é ignorado, que são profissionais da área que precisariam liderar esse debate. Quando você põe só pra político, desculpa, mano, tem político que, porra, o cara mal sabe falar o nome dele, bicho. Olha aí, bicho, o professor tem que se entupir de turma pra poder fechar as contas. Como é que o cara vai ficar perdendo tempo montando dinâmica, aula e conteúdo? O cara se desdobra pra fechar as contas. Exatamente. Exatamente isso. E aí ele vai pra outro país, entendeu? Então passa sempre pela figura do professor. Contar só uma historinha aqui do EJA, que rolou comigo, cara. Por acaso tá lembrando essa história esse fim de semana. Tava lá no EJA até no Pedro II, ali do Engenho Novo. E a galera mais coroa, assim, mais velha que eu até, tendo aula. E aí teve um dia que cheguei no pátio, veio uma senhora mais velha que eu, falou, pô, professor, eu queria te agradecer, mas quero falar para você o seguinte. Tem muito professor, até que vem dar aula pra gente, e acha que a gente é burro. Fala assim, não, tem que passar vídeo dublado, que legenda eles não sabem nem ler direito. Então... Cara, tem professor que esculacha mesmo. Eu até sei que nesse momento vários professores devem estar odiando a nossa fala. Amanhã vai ter vários cortes e a gente vai ser destruído amanhã. Sério, fica tranquilo. Tá? E aí ela falou assim, cara, tem porta. vários professores que acham que a gente é burro. A gente Exato. não é burro, cara. A gente só não perdeu tempo de estudo e tá voltando agora. Pô, isso aqui é real demais, galera. Eu acho que a gente tem dois problemas, tá? Que é o problema número 1. Que é essa educação utilitarista. O que é utilitarista? Você só está estudando para poder ganhar mais, para poder ter um emprego melhor. Eu acho que isso também é ruim, porque não é só por isso que a gente estuda, pô. A formação de uma sociedade maneira, massa, como a gente sonha, passa pela concepção de que estudar é para que você se torne um ator mais bacana dentro dessa sociedade. Alguém que compreende as coisas. Tanto que você pode ver, todo brasileiro, jogador de futebol, vou dar exemplo aqui, que o cara vem de um lugar pobre, e aí ele ganha muito dinheiro, pode ver como esse cara vira um ser humano articulado em algum aspecto da vida. Ou ele começa a manjar de arte, ou ele começa a manjar de algum negócio. Por quê? Porque quando a gente é pobre, a gente tá tão preocupado em comer que a gente não tem tempo para isso. Então esse é o ponto número 1. O segundo ponto é exatamente isso que ele falou aí, né? Que é essa percepção, muitas vezes, de que, quem tá na educação no EJA, por exemplo, essa pessoa que ficou mais velha, isso tudo é burro. E não é, cara. A pessoa só não teve a chance. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lucas Fresno. Vocês conhecem o Lucas Fresno? O Lucas da banda Fresno. O Lucas Fresno criou um podcast chamado... como é que é o nome, cara? Meu Deus do céu. Como é que é?
Pô, agora eu não vou lembrar o nome do podcast do Lucas, tá? Matéria Escura, exatamente, de Balochi. Matéria Escura. Onde o Lucas fala e muito de física, tá? Fala muito sobre exploração espacial, essas paradas. O Lucas explica a teoria das cordas de um jeito tão massa que eu entendi a parada, mano. Em um podcast, o líder de uma banda de rock emo explica a teoria das cordas e eu entendi. E aí, de novo, é aquele momento que você fica assim, caralho, mano, eu não sou burro. De repente eu só não tive um bom professor. Então, meu querido, esse é o problema. Enquanto a gente não conseguir driblar isso, a gente vai ter sempre essa dificuldade. E aí é muito mais fácil eu julgar a pessoa que não teve tanta educação, porque isso me beneficia, né? Olha só, eu estudei, fui para as melhores faculdades. Isso é só elitismo. Você deu aula de genética pra mim, professor. Deu aula de genética lá, imagina, no EJA, pra galera mais velha. E queria te falar que hoje eu tive um dos dias mais felizes da minha vida, porque a minha filha tá no 3º ano regular aqui durante o dia. E hoje, antes de vir pra aula, eu sentei e estudei genética com a minha filha e consegui explicar pra ela a primeira lei de Mendel, pá, a gente fez exercício junto. Eu nunca imaginei que eu fosse na vida conseguir fazer. Cara, acabou, né? Tu ganhou teu dia. E aí, quando você fala assim dos problemas, né? Eu concordo, obviamente, da má formação do professor, dos gestores. Cara, mas eu vou até tocar num outro ponto, que eu também acho grave, e esse eu acho até mais difícil de mudar, que é a falta de exemplo, cara. Como assim falta de exemplo? Outro dia eu tava vendo, assim, uma reportagem, cartinha do Papai Noel, estamos indo lá no orfanato, levar os presentes para as crianças. E aí na reportagem, o que você pediu? Perguntava para as crianças no orfanato. Ah, eu pedi um ring light. O que você pediu? Pedi um pau de selfie. Pedi... Porque a galera querendo ser, cara, no orfanato, querendo ser blogueira. Entendeu? O ponto que eu tô querendo chegar é você entrar numa sala de aula e falar, vamos estudar fotossíntese, respiração, genética. Para quê, professor? Eu já ouvi esse ano, pô, professor, só quero pegar o diploma mesmo. Pô, meu parceiro, pô, meu primo, mora lá na mesma comunidade que eu, pô, ele tá ganhando R$200 por dia de iFood, cara, de entrega. Entendeu? Ele tá trabalhando com delivery, tá ganhando 200 prata por dia lá com a... Exatamente. E essa mesma galera... Cara, é foda, né? E a mesma galera elitista que fala assim, a educação no Brasil é ruim. É a mesma galera que na hora que vai contratar, mas eu só quero os nível superior, né? Só quero aqueles que tem um monte de cursozinho aí, né? A moto dele, pô, 6 prata por mês, tá ótimo, professor. E de fato, pensa aí, num cara que se forma em letras, que se forma em biologia. O cara, pô, estudou pra caraca ali, chegou depois de 4 anos de faculdade. Nesse salário. Vai ganhar isso ou menos, se bobear. E o cara olha, pra que eu vou fazer isso? Aí o cara olha assim, cara, pra que eu vou estudar? Entendeu? Acho que falta o exemplo, de fato mesmo, que assim, estudar, se dedicar, cara, pode mudar a sua vida, pode mudar. Por isso que eu acho importante pra cacete a gente estar aqui. E aí, de novo, esse ponto, galera. Enquanto a gente vê a educação só como utilitarista, tipo, vou ganhar mais, a gente vai sempre ter outros caminhos. Porque tem um monte de outra coisa que dá mais dinheiro que estudar, gente. E consome menos tempo, tá? Só que quando eu estudo, os meus olhos abrem. E aí eu começo a compreender outras coisas, como, por exemplo, consciência de classe, dependendo do que você estudar, tá ligado? Você começa a entender outras dinâmicas do mundo. Você olha para os Estados Unidos com o olhar de quem estudou história e fala, que grande filhas da puta, então não é tudo isso. Gente, até alguns anos atrás, eu acreditava no papo que eu ouvia a igreja de que os Estados Unidos são o que são, porque as leis dos Estados Unidos foram muito baseadas na Bíblia, e como é a Bíblia, a Bíblia é top, né? Aí quando eu fui estudando história, falando, que nada, eles mataram todo mundo, pô. Aí é moleza, tá? Então, a educação precisa parar de ser vista só como, isso aqui é pra que você trabalhe e ganhe mais. Porque aí, meu irmão, é a morte mesmo. E é importante pra cacete, eu falo, cara, olha ali, meu professor, cara. Isso é uma coisa legal de vocês. É um exemplo, entendeu? Entendi. E de mostrar assim, cara, se tu estudar... Tem professor que vence na vida. Isso. E você pode transformar a sua vida assim através da educação, cara. Porque a galera tem muito esse... É um estereótipo, né? Que professor é morto de fome.
Eu acabei de falar, se o cara dá 40, 50 A gente reforça, aulas, a gente gosta de reforçar isso. a gente também, brinca com isso, né? Mas eu nunca me coloquei, e muito professor se coloca nesse papel de vítima. Ai, meu Deus, coitado de mim. Eu nunca me coloquei nesse papel de, ai, meu Deus, eu sou professor, ganho pouco. Cara, eu quero ser um professor tão sensacional que eu vou cobrar o que eu quiser pela minha aula. Era isso que eu pensava. Então, eu nunca caí nesse discurso do sou professor e eu tô condenado a... O professor tem muito isso, voto de pobreza, que é amor, só... Não, cara, você tem que pagar suas contas, você tem que viver bem, você tem que ter qualidade, você tem que dar menos aula para poder estudar. Então... Exato, mas aí, ó, de novo, são as posições privilegiadas, tá? A gente sabe que no Brasil que a gente vive, o professor de escola pública vai ganhar um salário baixo e o professor de escola particular, de repente, vai ganhar mais. E dependendo do lugar que ele está, ele vai ganhar mais. Dependendo do curso que ele dá aula, o cursinho caro, ele vai ganhar mais. O problema, de certo modo, também é esse. É porque, por essa falta de consciência de classe, muitas vezes, falta a esse profissional da educação se enxergar como um trabalhador. E quando eu digo um trabalhador, é que também deve buscar oportunidades para melhorar a sua posição, tá? Eu vou dizer pra vocês, gente, quando eu trabalhava no mercado normal, trabalhei em padaria e tal, a mente do trabalhador, muitas vezes, é essa mente do tipo assim, ó, mano, a gente só ganha isso, então vamos viver. O que é viver? Pô, vamos comprar ali a nossa geladeira em suaves prestações, é isso aqui, a vida é isso aqui. E eles não estão tão errados nisso. O problema é que falta, como eles falaram, falta exemplo, falta alguém dizer assim, ó, galera, e se a gente de repente não comprar isso aqui agora, juntar uma grana, tá? E se a gente de repente montar uma cooperativa e piriri pororó? Faltam esses exemplos. O problema é que quando surgem esses exemplos, eles vão embora para o outro mercado. Eles não voltam para dizer, galera, eu encontrei um caminho que vocês podem acessar. Tá ligado? Esse que é o problema. Eu acho que seria lindo se tivessem outros Jubilus que voltassem para os seus colegas professores e falassem, galera, esse caminho eu tomei, vocês de repente podem tomar também. O problema é que, de novo, esse é mais um sintoma desse capitalismo que a gente vive, que é só é sucesso se fatura milhões, tá ligado? Isso tá errado, gente. Se eu sou um professor, eu posso ser um professor que vai dar aula, de repente, particular, para muito menos gente. Eu não vou ganhar milhões, mas eu vou conseguir ter uma vida decente. O problema é que na cabeça do capitalismo coloca na cabeça da gente que tudo que você faz só vai ser encarado como sucesso se você faturar milhões. Aí a gente tá ferrado desse jeito, irmão. Então, tudo tá dentro desse contexto, né, de ser professor, né? Pô, mas assim, de fato o que você tá falando faz muito sentido, porque muito difícil você encontrar alguém que sonha em ser professor. O cara que foi impactado por um professor, de certa forma. O cara que se apaixona por um assunto... Mas falar aqui, esse papinho do é muito difícil encontrar alguém que sonha com tal coisa é foda, viu? Pô, o que a gente sonha, mano? Vamos pensar aqui, se for pensar em profissão como sonho, as profissões que as pessoas sonham são meia dúzia, né? E por que elas sonham com elas? Porque essas profissões são ou profissões que estão muito em alta na mídia, e aí está sendo muito mais influenciado do que qualquer outra coisa, ou porque historicamente elas também foram celebradas. E aí, de novo, você tá muito... Você foi muito seduzido. Fora isso, que papo é esse de sonho? Eu sonhava em ser um Power Ranger. Eu já falei isso aqui várias vezes. No nível dele querer... Quanto será que um Power Ranger ganhava, hein? Da aula daquela porra ali, não é? Era trabalho voluntário? É muito mais comum o moleque que é o ring light mesmo. E tem cada vez menos pessoas procurando a docência. Cada vez menos. Eu falei, eu queria falar isso, será? Na verdade eu esqueci o que eu ia falar. Mas a gente tem um problema sério de falta de professores. Hoje, só para um dado, 60%... Aí é um tapa na cara do mercado livre, né? Do livre mercado, que é... Do mercado livre. Do livre mercado, que é... Se tá faltando professor, deveria, por conta da oferta e demanda, o professor ganhar mais, né? É o que acontece? Não, né? 40% dos professores que estão no ensino básico não são formados na área. Por quê? Sei lá, o cara é físico e vai dar aula de história. Porque não tem professor para colocar. E isso está cada vez pior. Por conta das redes sociais, que o cara fica... O mundo mudou, realmente, o aplicativo, o cara começa a calcular. E realmente um pós-formado ganha pouco. Né? Acho que a bolsa hoje bolsa de faculdade, de mestrado é R$ 1.400, né? R$ 1.700. Aí o cara não pode trabalhar.
Como é que você vai fazer mestrado para se formar ganhando Agora já 1.700? pode. Agora pode? já pode, Liberaram, já pode. né? Mas na minha época teve não um podia. aumento e já pode trabalhar com... Quanto que é a bolsa hoje de mestrado? Cara, eu acho que a bolsa tá 2.400 por aí. Mas é baixo. É baixo. Mas pode trabalhar, pelo menos. Mas, cara, você pode trabalhar, mas se a faculdade não colocar as aulas todas concentradas num Você horário, tá fudido. você não consegue trabalhar, né? Se ela espalhar, porque muito professor universitário gosta de botar o horário que é bom pra ele, né? Ah, segundinha de manhã, não pensa muito no aluno. Porque ele quer fazer pesquisa ou porque ele quer fazer outras coisas. Então, o que acontece? Você acaba querendo trabalhar, mas você tem uma aula de manhã, você tem um bloco de aulas à tarde, você não consegue trabalhar em lugar nenhum. Às vezes tem que trabalhar à noite. Às vezes até a aula que invade a noite, vai até 7, 8 da noite. Então tem esse problema também, né? E aí o preconceito pode estar em tudo quanto é lugar. Eu tive preconceito em casa. Quando eu falei pra minha mãe, pô, mãe, vou fazer biologia. E eu era bom aluno, né? No ensino médio. Eu era bom aluno. Excelente ponto da Apocalíptica aqui, ó. Da Apocalíptica. E tipo assim, bolsa não tem pra todo mundo não, tá? Ué, mas por que você não vai fazer medicina? Cara, porque eu quero fazer biologia. E aí, não, mas biólogo você vai ser professor, fiscal da natureza ou maconheiro? Acertou em todas, mãe. Eu fui fiscal da natureza. Fiscal da natureza é foda. Então é isso. E aí encheu o meu saco, cara. Encheu o meu saco. E ó que minha mãe é da área de ciência. E aí quando eu entrei na faculdade, não, você enxergou o futuro, vai fazer genética. E aí eu fiz ecologia, depois virei professor, pelo menos. Acertou nisso. E, cara, e dentro da faculdade, por exemplo, lá na UFRJ, a gente escutava muito. A gente sente aquele preconceito com o cara que escolhe ser professor. Porque tem, assim, essa máxima de que, se tu é bom, tu vai ser pesquisador, tu vai pra academia. É sério? Sério? Sim. E quem vira professor normalmente é o pior aluno. Tem até uma frase, eu não lembro. Olha que parada, bicho. Olha que parada, né? E só quem fala isso é liberal safado, né? Que quem é bom faz, quem não é tão bom ensina. Vocês já viram essa frase? Eu já vi. Direito, mas é uma frase pesada, né? Quem sabe faz, quem não sabe vira professor. Tem essa frase. Já ouvi isso aí. Então existe até esse estigma social que está cada vez pior, né? Num mundo em que as pessoas acham que é fácil ser famoso, né? E aí você fala que vai ser professor e não tem reconhecimento mesmo. Meu pai dizia, pô, mas você vai ficar contando quantas pernas tem uma barata, sabe? O que você vai fazer da vida? E ainda você fala que é E professor... quantas pernas tem uma barata? Mas olha, eu acho que isso... de novo, ó como a discussão é mais profunda. Eu acho que passa, inclusive, pela ideia do que o que é reconhecimento, tá? É porque, de novo, as redes sociais vão desenhando pra gente que a ideia de reconhecimento é eu ser muito seguido nas redes sociais, será que é isso? Será que isso é o reconhecimento? Eu acho que também precisa de uma compreensão do que é reconhecimento, gente. Tipo assim, porra, eu preciso disso? Eu quero ser... o reconhecimento necessariamente tem que ser essa celebração, tá? Eu acho que passa por uma compreensão mais profunda do que é isso. Como é que é? Uma dúvida. De onde esses caras são professor? O Jubilu, que é o Taika Waititi aqui, o primeiro, ele é um professor famoso, inclusive no YouTube, tá? Há muitos anos. Dos primeiros, cara. Então ele é grande. O outro eu não conheço, mas ele falou ali que dá aula de biologia, né? Então, professor. O conceito de sucesso tem que ser revisto, né? Pois é, eu acho que isso também, cara. Eu acho que é isso. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Quando eu dava aula pra menor aprendiz, foi exatamente naquela época... O outro descomplica? Ó, e o outro descomplica. Foi exatamente naquela época, vocês lembram que a Luísa Mel invadiu um laboratório que tinha um monte daqueles cães da raça Beagle e ela soltou todos com a desculpa de que, sob a alegação, de que os Beagles estavam sendo maltratados e usados em pesquisa e piririporó. Você lembra disso? Você lembra disso, chat? Você lembra desse momento histórico? Momento histórico para o Brasil? Aí, ó, o psico lembra dessa desgraça. Pois é. Lembra, ó, parece que ela tava na Rede TV. Exatamente. Auge da Luísa Mel. Aí o que aconteceu? Nessa época que eu dava aula, eu fui falar sobre esse assunto com os meus alunos. E todos eles estavam, como a maioria das pessoas estavam, completamente tomados pelo sentimentalismo de que, e os cachorrinhos, que maldade com os cachorrinhos e piriri pororó. Só que já tinha reportagem na época falando que, gente, aquilo de fato era um laboratório. Desculpa, mas de fato laboratórios funcionam assim. Então eu dei uma aula para meus alunos explicando isso, gente, de que, olha, um laboratório para desenvolvimento de medicina, por exemplo, de medicamentos, ele não testa em pessoas de primeira, ele testa em outros seres vivos. Infelizmente, esses seres vivos vão lá desde os roedores até indo para animais de outros portes, né, que se assemelham mais com seres humanos e coisas do tipo.
E é claro que existe toda uma série de compromissos éticos que esses laboratórios têm que ter, mas a verdade é que isso existe, no mundo real isso existe, tá? Então não é só essa história malvadona, simplesmente, que estão contando. E eu lembro dos alunos em choque, falando, porra, eu não sabia que isso rolava, tá? Então, isso é educação. Isso é educação para além do utilitarismo, tá? Quantas pernas tem? Isso, boda. Exápoda. Todo inseto tem 6. E como foi o cancelamento na sala depois? Não, eles compreenderam na época. Eles falaram, pô, professor, eu não sabia disso. Patas. O besouro E tem 6 aranha? patas também. Aranha, tu sabe quantas patas tem uma aranha? Tem 8. E aí, inclusive, na aula eu falava de vários medicamentos que historicamente surgiram, medicamentos famosos, assim, sabe? Surgiram em laboratórios de pesquisas parecidos com aquilo, sabe? Que foram testados em animais piriri pororó. Então, e aí eu trouxe pra reflexão de que esse é o caminho que a humanidade escolheu. Não tinha muito o que fazer nesse sentido. Ou você testa em um bicho, ou você vai testar numa pessoinha, né? Você quer uma pessoinha, você não quer uma pessoinha. Mas, de novo, eu tentei sair do campo do sentimentalismo pro campo do racional, sabe? Boa. Que isso? Que a galera acha que aranha é inseto. Vocês acham um opilião lá em casa. Pô, Que porra é essa? Cara, o opilião Parente da aranha. É o parente da aranha. Um Parece parente. um aranhão, mas é um bicho super raro, assim. Mas tava morto lá em casa. Alguém matou ele. Mas enfim, eu acho que voltando ao professor ali, existe realmente esse problema de falta de reconhecimento social, falta de bons salários, né? De você. E você ter um vislumbre de carreira até, tipo... Por exemplo, eu não sou a favor... Agora vai dar uma polêmica, assim, ó, eu não sou a favor de aumentar o salário. E lá vem mais! Ih, lá vem mais, hein? Aí o cara pega só esse corte e já bota lá no grupo dos sindicatos. Eu sou Bora lá, Taika Waititi. Quero saber. a favor de você trabalhar com gratificação pro professor. Ou seja, aqueles professores que realmente estão gerando resultado na sala de aula, que estão fazendo com que os seus alunos aprendam, eles merecem receber gratificações financeiras mesmo. Tá. Porque o que acontece hoje? Todo lugar o professor tem que ganhar tudo a mesma coisa. Então o Oda, que é um baita de um professor lá no colégio, às vezes ele tem o mesmo salário do pior professor do colégio. Então na educação tem essa sistematização de salários dos professores, onde o pior ganha o mesmo numa escola, né, do que aquele que é melhor. Não sei como é na tua. Ô, meu querido Taika Waititi, eu acho que depende. Eu vou discordar do relator aqui. Tá? Porque é o seguinte. Primeiro, como é que você iria mensurar os resultados? Isso é uma coisa importante. Porque se a medida é só o professor que de repente os alunos têm mais nota, mas a nota quem aplica é ele? Tá ligado? Então eu acho que isso é um negócio perigoso. Segundo, a gente tá partindo de onde, tá? Porque quando a gente fala do professor ganhar mais, a gente não tá falando do professor ganhar mais porque ele é foda. A gente tá falando do professor ganhar mais porque ele é professor, tá? É o famoso salário base. Se o salário base do professor for R$ 1.500, R$ 2.000, como acontece hoje, pode ser lindo você dar pro professor fora 10 mil. Só que a maioria dos outros professores que ainda vão estar ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, ele de novo não vai ter motivação para melhorar. E não é nem motivação, ele não vai ter capacidade para melhorar. Porque só quem te fala que a falta de instrumentos de qualidade não é desculpa, é quem tem instrumento de qualidade, tá? Então não tem como eu ser um excelente profissional ganhando um salário merda, meu irmão. E eu não posso nem aspirar a ser melhor, porque como o meu salário é tão merda, eu nem consigo, tá? Eu vou dar aqui o meu próprio exemplo aqui, ó. Chocolate da internet, chocolate do streamer. Eu tenho a plena convicção que se eu tiver um computador melhor, um microfone melhor, uma câmera melhor, eu consigo fazer uma live ainda melhor. Com uma produçãozinha melhor, eu consigo fazer uma live ainda melhor. Mas, como eu não tenho condição de acessar isso, eu continuo nessa aqui. Porque hoje eu não posso fazer isso. Então, não adianta, eu sou limitado. Aí, por quê? Porque se você entrar na live de um grande streamer, essa galera dos games, por exemplo, os caras têm uma puta câmera, uma puta estrutura. Eu não tenho condição de concorrer. E é por isso que as audiências são tão diferentes, tá ligado? Então, assim, eu acredito que o Taika Waititi tá fazendo uma análise muito rasa. Olha, ó, bicho, pro cara melhorar, ele precisa de tempo de ler, de se capacitar, de estudar. Os caras precarizam a vida ao máximo do professor e depois falam. Aí o professor precisa se esforçar. Exatamente. E ó,
O Matheus comentou assim, ó, mas a live já é muito boa. Matheus, você sabe quantas horas do meu dia eu passo fora de live vendo um monte de vídeo pra me informar? É esse o ponto que o Taika Waititi aqui não tá sacando. É que pra gente dar show durante 1 hora, 2 horas, o tempo que costuma a aula, o nível de capacitação, ele é brutal, mano. Brutal. Ó, vou dar mais um exemplo do meu trabalho. Aquele corte do Thiago Santinelli, o último que a gente fez contra o Nicolas, a primeira meia hora de live, quem assistiu, vocês vê. Primeira meia hora do corte, eu tô só assim, ó. Ele fala uma coisa, eu falo, mas você lembra disso aqui? Você já viram isso? Eu dou trocentas referências. Isso não vem do nada, cara. Isso são horas e horas que eu passo todos os dias consumindo internet para um cacete. Então, de novo, passa pela preparação. E como é que se prepara se você tá com o bolso vazio, as contas em casa chegando? Você não prepara, mano. Você não tem condição. Aí, ó, o professor pega 2 ou 3 turnos porque gosta? Não, porque precisa de dinheiro. Esse cara não quer aumentar salário, dizendo que a bonificação vem depois do resultado, é desconectado da realidade. Exatamente. Exatamente. Olha só, trabalha aqui, aí se tiver resultado, eu te dou uma grana. Porra! Moleza demais, né, Taika Waititi? Mas eu lembro que eu ficava muito indignado no cursinho, que eu era bom dando aula, né? Ficava lá, tinha enquete, né? Lembra das enquetes? Adorava as enquetes. Enquete, Ibope. sabe? A gente chama de Ibope. Lá em Santa Catarina era enquete. Isso aí as enquetes, pô, eu tava sempre lá, primeiro, segundo, então, e eu ganhava a mesma coisa do 20º. Mas se eu der aumento pra você, que traz matrícula, traz aprendizado, vai dar um problema com os outros. Sabe? Eu acho que isso é meio... Mas aí, de novo, professor Jubilu, o problema, então, não estava em você. O problema tá no sistema, Jubilu. É isso que ele não tá enxergando. Ele enxerga, de novo, uma solução individual. Não, o problema é sistemático. O cara prefere... Ele tava usando essa desculpa pra não pagar todo mundo, porra. Meio coletivo, né? Pensando de forma bem utópica, We are the world. We are the world. O ideal... Chama de esquerdista ainda? Depois de falar isso? Eles me chamam, Eu acho engraçado, porque eu penso essas coisas. Mas a gente tem que metrificar. Experimenta falar para os professores, você vai metrificar para ver se realmente os alunos dele estão aprendendo. A cada 2 meses, a gente vai ter uma prova padrão, que se for no município, é para todas as séries. Mas isso já existe, porra. Não existe vestibular, não é uma análise métrica do desempenho dos alunos? As provas de bimestre não são isso também? E você não tira a prova do traseiro, né? Vocês fazem seguindo normas. Não é isso não, pô? Séries iguais. E vamos ver quais são as turmas que tiram as melhores notas. Em matemática, em português, em ciência. Uhum. E agora, caramba, professor Geraldinho lá, pô, tá detonando. Esse merece ganhar bem. Esse merece ser reconhecido. Eu gosto da ideia. Agora, a dona Zuleika... Cara, juro, tem professor de escola particular que usa o horário dele da escola pública pra preparar a aula pra escola particular, cara. Por que será, queridão? Por que será? Me responda. Por que será? Tipo, é uma vergonha isso. E ninguém sabe. Tipo, fica ali. Aí, os alunos também, né? Chega, faz aí copia um texto aí e o cara fica corrigindo prova. Vi direto. São coisas que eu vi durante a minha produção. O cara corrigindo prova de escola particular durante a aula dele na escola pública. Por quê? Porque não metrifica. Porque a hora que metrifica... E aí, quando dá aumento, dá aumento pra todo mundo. Esse cara não merece aumento. Esse cara que corrige prova quanto ele deveria dar aula, ele não merece aumento, esse cara. Agora, o Geraldinho lá, que prepara a aula, que ensina os alunos, esse merece. Então, quando fala aumento pra categoria, não. Aumento pra quem realmente é bom na categoria. Ai, professor Jubilu virou chefe Jubilu, hein? Mas... eu quero dizer, no mundo ideal é tentar tornar todo mundo bom. Mas a gente sabe que isso não vai rolar. Mas se tu fizer isso, tu incentiva o cara que é ruim. Fala, você quer ganhar dinheiro? Irmão, você vai ter que melhorar. Mas aí que tá. Eu discordo do professor aqui. Sabe por quê? O Jubilu tá tratando como se o caso dele, ele fosse o professor bom e o resto seja ruim. Não é esse o caso. No caso do Jubilu, ele é excepcional. Ele é fora da curva, tá? O meu ponto de novo é, como é que é o piso, tá? Eu não posso julgar o piso pelo excepcional, gente. Não é possível. Porra, eu vou dar... Olha em qualquer esporte aí. Você pega, por exemplo, aí um Usain Bolt, né? Como é que você julga o piso pelo excepcional? Você tá maluco. Você tem que ver o piso, tá? O que a gente precisa pra melhorar aqui? O salário aqui precisaria ser isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Diz o Diese que o brasileiro deveria ganhar, a última vez que eu vi, 4 a 6 mil reais, né? De 5 a 6 mil reais. Como é que tá o salário do professor? Tá perto disso? Não tá. Então também tem que melhorar o piso, pô. Mas tem o excepcional. O excepcional é outra história. Mas o piso tá fraco, meu amigo. Vocês estão ligados que o que ele tá defendendo é
que o cara tem que ser excepcional pra ganhar o piso, pô, pra ganhar o básico, filhote. Vamos pegar, a educação no Brasil hoje é uma porcaria. Pô, PISA, qualquer teste que faz, cara, o Brasil sempre tá lá atrás. Por que será? Os alunos do Brasil ficam muito tempo na escola e não aprendem quase nada. Nós somos exemplos, né? Acabamos de falar que passamos pela faculdade e só aprendemos como a gente resolveu ler. Os alunos não aprendem nada. Se a gente chegar hoje e falar, o problema é o salário do professor. Tá, beleza, vamos aumentar o salário de todo mundo. Vocês acham que vai mudar a educação? Eu acho que, de novo, você falou de todo mundo, tá? Porque, de novo, é um trabalho. Tem a pessoa que dá aula e tem a pessoa que analisa o resultado desse trabalho. Eu acho que melhora, professor. Não vai. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele faz em sala de aula. Mas por que faz, professor? É a famosa história. Faz por quê? Porque pode, porque não tem ninguém pra fiscalizar, meu amigo. Aí é mole, porra. Ô, você que tá aqui me assistindo, você tá no seu trabalho. Se você pudesse não trabalhar direito, você trabalharia direito? Claro que não. Você só não faz por quê? Porque você é vigiado de certo modo, porque alguém vem lá e vê os seus dados, vê os resultados. Que tá trabalhando, não tá trabalhando, que parada é essa? Aí é moleza, né? Não é porque ele vai ganhava 5 e vai ganhar 10 que ele vai mudar. Nossa, agora eu vou apavorar. É errado, Jubilu. É quando ele começa a ganhar um salário decente, você corta uma desculpa. Você chega pro cara e fala, meu amigo, ó, agora você tá ganhando bem. Agora você ganha um bom salário pra poder se dedicar, porque no fim é isso que você espera, né? Dedicação do cara. Você agora pode se dedicar. Agora você vai precisar me entregar algum resultado médio, algum resultado base. Se não entregar, beleza. Aí você mete sanções, inclusive até demissão, se for o caso. Mas, de novo, não é esse o caso, né? Você tá pegando a galera que ganha nada e querendo super resultado, porra. Ele vai continuar sendo o mesmo professor, porque muitas vezes ele nem sabe como melhorar. Ninguém dá o caminho, ninguém ajuda o cara também. O cara fica sozinho lá. Mas aí, professor Jubilu, quem é que deveria ajudar o cara? De novo, vamos lá, pô. Esse é um trabalho que parte de cima pra baixo, não de baixo pra cima, cara. Agora, se você põe um sistema de gratificação, todo mundo fica de olho nele. Pá, o que eu tenho que fazer? Os meus alunos têm que aprender pra ir bem naquele teste. Quando fala em teste, a galera pedagogo, enche o saco. De novo, ele parte do princípio o princípio utilitarismo, que é o único propósito, exclusivamente, e só faço isso é pela grana. Só por isso. Porra, não é assim, cara. Não é assim que é, cara. O ser humano, em geral, não é assim. Não é porque você pensa assim, porque o empresário pensa assim, que o trabalhador pensa assim. Se trabalhador pensasse igual empresário, ele era empresário, não trabalhador, meu consagrado. Quando a gente começa a ficar, ai meu Deus, vai testar os alunos. Cara, a gente tem que testar pra ver as deficiências do aluno. Pra poder, inclusive, salvar o cara no meio do caminho, né? E não abandonar ele Tem aluno que você não sabe nem que ele tá aprendendo, ele tá abandonado lá. Passa 9 anos na escola e ninguém sabe que aquele cara não sabe escrever. E não sabe por quê, professor? Porque ele tem sido mal avaliado. Mal avaliado por quem? Pelo professor, pela escola, pelas métricas que estão estabelecidas. De novo, é o sistema, não o indivíduo. Tem um número, cara, que o cara termina o ensino básico, de 100 alunos, 55 saem alfabetizados, desses 55, 4 sabem fazer porcentagem, por exemplo. Não aprende nada de matemática. O cara ficou 9 anos na escola e o cara não sabe fazer porcentagem. Aí você olha e vê a deficiência de matemática, vamos ajustar lá em matemática? Então, quando fala vamos aumentar o salário dos professores, não, vamos aumentar dos melhores. E a partir daí, aqueles que querem melhorar... Fora que é isso, ó, nota e memorização. Infelizmente, isso é verdade. Que trabalhem e melhorem, ou que a escola ajude, ou faça um programa, enfim. É superficial o que eu tô falando aqui, teria que se aprofundar. Assim, eu concordo que não passa pelo aumento salarial, eu concordo. Assim, que não é uma questão que a grana... Mas é um clichê, né? Que todo mundo fala isso. Sim, todo mundo fala. Porque ganha pouco. Obviamente, eu acho que não é por aí. Ganhar pouco atrai também, não atrai talentos. Uhum. Né? O cara quer ser cientista da NASA. Tu quer ser cientista da NASA ou quer ser professor? Pô, quero ganhar mais. Obviamente tem isso também, né? É claro que tem isso. Olha esse comentário aqui, ó. Qualquer profissão dentro da indústria tem o piso salarial. O bom profissional ganha sempre acima do piso. O excepcional é disputado, por isso pagam bem mais. Detalhe, o cara que é excepcional não chega ali por premiação ou melhor salário, o que prova que o sistema de premiação não funciona. Excelente, excelente. Ó, bom corte, rapaz. Bom corte. Se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia. Simbora.